Pronto, voltamos. Então, uma leve instabilidade aqui, mas a gente vai voltar. Então, essa, essa, pronto, o pessoal tá voltando. Então, quando eu fiz a prova, na verdade era essa a realidade, né? Era essa a realidade. O professor João Bosco está aqui participando também, né? Está entrando aqui também com a gente. Mas você vê que as próprias OABs estaduais é que organizavam a, a prova. E isso dava margem para muito comentário. Alguns diziam que alguns estados eram mais difíceis, outros eram mais fáceis, né? E hoje em dia a gente sabe, inclusive, que em razão do exame já ser unificado, né, já favoreceu muito o controle, né? Nós temos aí, tivemos várias histórias de fraude, eventuais fraudes em épocas anteriores, enfim. Hoje não, hoje você tem pelo menos aí uma organização mais eficaz, né? Aí conseguimos aí, o professor João Marcelo agora vai participar com a gente, muito bem. Então, por que houve essa mudança, né? Qual foi o grande motivo, né? Evitar que nós tivéssemos aquele fluxo. Professor João Marcelo, boa noite, professor. Conseguimos agora, né? Boa noite, professor. Finalmente. Desculpa Finalmente. interrompê-lo, Nada, sem problema, professor. Fique à vontade. mas Então, gostaria de agradecer muito a sua presença, professor, viu? muito Enfim, obrigado, professor. Muito obrigado. Muito mas vamos obrigado. prosseguir, vamos prosseguir. Tá certo. Então, eu dizia que de 2010 para cá, com a unificação do exame, isso passou a uma organização melhor, o rigor da prova também aumentou. No passado, havia uma discussão acerca de quando as provas não eram no mesmo dia, não eram no mesmo momento, e eventualmente o aluno tentava num estado, depois não conseguia, passava em outro estado, aí ia buscar a prova em outro estado, que supostamente a prova em outro estado era mais fácil, que supostamente ali tem uma facilidade maior. Então havia muita desorganização e havia essas conversas assim, né, de que alguém tinha comprado prova não sei onde. Então a OAB resolveu, a OAB Federal resolveu por unificar a prova. E isso foi um grande avanço, né? Exigiu mais qualidade também na prova. Você tem uma ideia, a prova sempre foi exigente, mas hoje tem um nível de exigência bem maior, né? Mas na minha época, quando eu fiz a prova lá, não faz tanto tempo assim, mas na minha época não era unificado ainda. Pra você ter uma ideia, a prova da segunda etapa, por exemplo, a segunda fase, você podia levar os livros para fazer a prova com os livros, só não podia usar livro que tinha modelo das peças. Mas você podia fazer a prova com um livro de doutrina, né? E aí você podia consultar na hora da prova e respondia. O mesmo esquema que é hoje, só que naquela época eram 100 questões na primeira fase, hoje são 80, e naquela época a segunda fase era como era hoje, né? Você tinha aí 4 questões subjetivas e a prova prática profissional. Então, olha que coisa que era. Eu tinha feito a primeira vez, eu tinha acabado a graduação, fui fazer a prova pela primeira vez. Nunca tinha feito. Eu passei na primeira fase e fui fazer a segunda. Eu cheguei e vi o pessoal carregando mala. O pessoal puxando mala de livro. E eu com 3, 4 livros aqui embaixo do braço. Estava levando o Damásio, eu fiz no penal. Levava o Damásio, Magalhães de Noronha. Um volume de cada e mais um outro que eu esqueci agora do autor. Né? Livros antigos, né, da época que eu estudava. E aí eu olhei assim pro lado, eu não vou passar. Né? Eu não vou passar. Porque o pessoal está trazendo mala. E eu não sabia por que o pessoal estava. Descobri por que o pessoal estava levando mala. A prova estava difícil mesmo, né? Só que a diferença é que muita gente não tinha estudado. E aí ficava procurando na hora da prova a resposta, porque não tinha lido o livro, né? Não tinha lido o livro. E aí o que aconteceu? Isso aí foi no futuro, ou seja, bastante tempo depois, essa sistemática de você poder levar o material para consultar se reduziu unicamente à legislação, né? E sem nenhum tipo de modelo, nem tipo de consulta. Se você parar para perceber, o rigor vem aumentando, né? Mas por que o rigor vem aumentando? Nós tivemos, sim, um acréscimo, né, de número de oferta de vaga de curso de direito, e isso fez com que a OAB aumentasse o rigor nas avaliações. Agora, veja que
nós tínhamos em 95, são dados da própria FGV, tá? Você pode buscar na internet. O próprio site da FGV vai te dar todos esses dados que eu vou te passar aqui. Qualquer um pode consultar, fica à vontade lá, tá? Mas o número de instituições de ensino de direito pulou de 235 em 95 para 1.500, aproximadamente, né? E nem todas têm um nível, um padrão de qualidade adequado, né? Nós, graças a Deus, tivemos uma boa avaliação, sempre temos no ICESP uma boa avaliação nessas provas, mas tem outras aí que não tem, até fecharam, inclusive. O DF, aí, ano passado, fecharam 2, 3 instituições, né? Com números baixíssimos de aprovação no exame da ordem. Então, isso acaba refletindo toda uma situação estrutural da instituição, que não é o nosso caso. E nós, então, temos aí, desde o NPJ, uma preparação mais voltada para esse exame da ordem. Os professores têm acrescentado essas informações, focado o aluno para essa primeira etapa. Porque é a porta de entrada do aluno, né? Geralmente, o concurso público, ainda mais atualmente, aí mesmo que estão suspensos os concursos, geralmente o aluno acaba o curso de Direito, a primeira perspectiva dele é fazer a prova da ordem. Então, o resultado da prova também diz muita coisa, mas para você ter uma ideia, a FGV nos informa que esses 10 anos que nós temos aí de exame unificado, ou seja, no país inteiro, a mesma prova, no mesmo dia, na mesma hora, então, de 2010 até 2019, porque 2020 só teve uma prova, primeira etapa só, então não vou nem contar, tá? 2010, 2019, foram contabilizados 3.555.000 inscritos, né? E por ano, cerca de 380 mil, tá? Em números absolutos, dá em torno de 61% de aprovação nesses últimos 10 anos. Então, aparentemente, é uma percepção de que a prova está seguindo um objetivo, está, né, num nível adequado, porque você tem aí em torno de 60% de aprovação. Só que com o passar dos anos, o que se percebeu? Que aproximava-se, aumentava-se o rigor da prova, aumentava-se o nível de inscritos e o nível de reprovação também aumentava, né? Havia uma taxa inversa, né, do nível de aprovação e com o número de inscritos, né? Quanto maior o número de inscritos, a reprovação também era maior, às vezes a aprovação era inversa, na verdade. E, você tem uma ideia, só no ano passado, né, a cada edição, a FGV nos informa aqui, somente 30% dos participantes estão fazendo a primeira vez. Isso implica dizer que a maioria deles não consegue passar de primeira, né? Então, 68% nesse período avaliado do exame unificado 2010-2019, né? Dados da própria FGV, tá? 68% deles que fizeram o exame uma vez só foram aprovados. Os demais, né, estão refazendo as provas. E aí, 45% dos demais não passaram, né? Estão tentando mais de 6 vezes. Olha que dado interessante. 45% desse percentual 2010-2019 está tentando ou já tentou a prova por mais de 6 vezes, né? Então, assim, a gente percebe um decréscimo, né, muito grande nesse nível de aprovações. Houve exames em que a aprovação foi 13%, 17%. Né? Então, reflete muito do contexto que vivemos, né? Em contexto de oferta muito grande de cursos, em instituições que não têm um amparo, né, forte, tradicional, e isso acaba prejudicando muito quem está nesse caminho. Mas, por outro lado, né, a gente também percebe nesses últimos exames, o do ano passado, já houve um pouco mais de adequação aos níveis de aprovação mais desejáveis. Mas ainda assim muito baixo. A UFGV nos informa que no último exame foram 122 mil inscritos. Brasil inteiro. 122 mil inscritos. E 27 mil aprovados. Quer dizer, quase 100 mil não passaram na prova.
Dos 122, passaram 27 mil. Aproximadamente 100 mil não passaram na prova, né? E a OAB também, a gente sabe, e aí alguns críticos nos informam, né, que a OAB faz o filtro. Existem vários movimentos para que se acabe o exame, porque a OAB é mercenária, porque não tem competência para determinar esse tipo de coisa. Então, várias ações nas esferas judiciais, né, discutindo essa questão da validade da OAB, em definir a questão da liberdade de exercício da profissão. Todas não tiveram êxito, né? A atuação, a prática, né, nos informa aqui que o exame sempre tem sido mantido e a tendência são as outras profissões intensificarem seus exames de proficiência. Então já tem a medicina, já tem a contabilidade, já tem, salvo engano a administração ia começar a ter, ou já tem, eu não sei, mas deve ter também. Então, para quem acha que o exame vai acabar, se você está ouvindo aí, vai acabar, fulano chegou agora, vai dizer que vai acabar, não vai acabar, pelo contrário. A tendência são as outras profissões também adequarem exames de proficiência. Muitas profissões não têm. Você acaba a faculdade, vai lá, se inscreve no órgão de classe e pode começar a trabalhar. Mas não é essa a tendência, tá? É exatamente por isso. Para vocês que estão terminando a faculdade agora, ou para aqueles que estão começando, é importante saber o que a OAB está esperando de vocês a partir dos próximos exames. Reparem, para quem está no 9º, no 10º, tá? Até quem está no 8º ainda, como a segunda prova, a primeira prova desse ano ainda não acabou, o estágio atual é o primeiro exame de 2020, foi só a primeira fase realizada, e aí a segunda ia ser em março e não houve prova em março por causa da pandemia. Então, seriam 3 provas, né? Então, quem está no 8º hoje, vai chegar no próximo semestre ao 9º e já vai poder fazer a prova, inclusive, né? Até porque essa segunda prova também está em risco, ela deve acontecer, mas daqui a pouco eu conto como é que é a previsão que eles estão tendo lá para esse sentido, tá? Mas a nossa ideia hoje aqui, além das perspectivas, é a orientação dos alunos que caminho tomar para fazer a prova. Há muitos que não fizeram nenhuma vez e querem passar de primeira. Eu vou dar umas dicas aqui de como fazê-lo. A FGV nos informa que as disciplinas que tiveram maior percentual de acerto foram as disciplinas do Estatuto da OAB, né, e do Código de Ética. Tá? 58% de acertos, porque são 8 questões. A gente até comenta isso em sala de aula, né? Na NPJ eu comentei bastante, que são 80 questões e para passar tem que acertar 40, né, metade da prova, sendo que dessas 40, 8 questões estão no Estatuto. E o Estatuto é uma coisa tranquila de estudar, bem lógica, você percebe ali, se você tiver um estudo mais focado, com certeza a pessoa consegue acertar as 8 questões. Então você vê aí 8 questões já de 40, já é uma coisa muito considerável, né? E isso que a gente sempre fala, refletiu nesses dados que a OAB está trazendo. 58% de aproveitamento nas questões envolvendo o Estatuto da OAB e o Código de Ética, né? Aí depois foi Direito do Consumidor e Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, professor João Marcelo, aí um recado para o senhor, viu? O senhor sabe qual foi a disciplina que foi o menor percentual de acertos que a FGV diz aqui? Adivinha, professor? Filosofia do Direito. Olha, professor, 31,7%, né? Mas é difícil esse negócio também, né? Porque filosofia é bem complicado, né, professor? É verdade, é uma matéria difícil. Matéria que exige uma base boa aí para pegar, né? Então, a FGV nos informa aqui, ó, 31% apenas, depois foi direito empresarial, direito internacional e o direito penal, tá? Então, essas estatísticas, né, nos mostram também o foco do aluno nessa primeira fase, né? Ele vai focar naquilo que é fácil para de compreensão dele, porque ele precisa dos 40 pontos. Se ele zerar uma questão ou outra, para ele não vai fazer diferença se ele alcançar os 40 pontos mínimos, mas o ideal é você fazer uma boa pontuação, lógico, né? Então, na segunda fase, aí a orientação para a segunda fase agora é bem interessante, porque a gente fica muito preocupado, o aluno me pergunta muito que peça ele tem que fazer, o que ele tem que escolher. A gente sempre comenta que a ideia central da OAB é você fazer uma prova que tem mais afinidade com você, ou seja, que você, aluno, tem mais afinidade. Poxa, eu gosto mais de penal, de civil, de tributário,
você vai escolher uma dessas e vai fazer a prova, porque você vai ter mais facilidade para poder compreender o conteúdo. E lembrando que penal é processo penal, civil processo civil. Muitas coisas que eu estou falando aqui, alguns alunos já sabem, porque já comentaram comigo ou já ouviram por outros professores. Mas eu tenho alunos aqui também, na live que eu já vi, que são alunos do primeiro semestre, tá? Então, serve para todos vocês essa informação. Na segunda fase, a prova prático-profissional, a FGV nos informa que o direito penal, olha aí a contradição, né? O direito penal foi uma das avaliações, uma das disciplinas, com menor percentual de acerto na primeira fase, mas é o maior percentual de escolha do aluno na segunda fase. O aluno escolhe muito direito penal. Então, ao longo das 28 edições que o estudo da FGV nos informa, foram 30%. E nas últimas 3 edições foram 32% quase de escolha. Logo depois vem direito do trabalho, com 25,6%. Né? Então, dizem que é porque o direito penal tem menos peças. Aí o aluno se preocupa com a peça. Ele acha que o direito civil, por exemplo, tem muitas peças, que ele não vai encontrar qual é a peça correta. E alguém vai lá falar para ele que o direito penal é mais fácil porque tem poucas peças, comparado com o direito civil. Mas ele esquece que isso não é de acordo com a quantidade de peças, sim com o perfil de cada aluno. Tem aluno que é excelente no direito civil, e ele vai fazer outra coisa, ele vai sentir uma dificuldade para estudar e até para fazer uma prova. Né? E aí tem aquela história da peça, que peça, qual é a peça, qual é a estrutura da peça. Isso influencia demais na segunda fase. Né? E uma outra dica que eu sempre dou também, para quem está se preparando agora, por favor, melhore a letra. Escreve, eu sempre falo, escreve, mas escreve na tua casa, com caneta. A gente está desacostumado a escrever. Né? O que a OAB espera de você que está se preparando para essa prova? A OAB quer que você consiga, pelo menos, professor, eu não tenho uma letra bonita. A minha letra não serve. A minha letra é horrível, nem eu entendo a minha própria letra. Eu conheço aluno que eu pedi para ele me explicar o que ele mesmo escreveu e ele não sabia me explicar o que ele mesmo escreveu. Ele não entendeu a letra dele. Eu dou aula em outras instituições de ensino também, tá? Dou aula em várias instituições, tenho muitos anos de experiência no negócio de educação, né? Então ele não entendeu o que ele escreveu. Vem cá, fulano, o que está escrito aqui? Eu não entendi. Me explica aí que, né? Deixa eu entender, pelo menos, para te ajudar, né? Aí ele também não entendeu. Mas aí de aí fica difícil, né? Nem para te ajudar eu consigo. Então, isso é importante. Tem que ser algo compreensível. Olha, dizem, isso aqui eu vou falar aqui, tá ao vivo para muita gente, tá? Eu já contei para alguns alunos isso. Mas a gente, eu também trabalhei muitos anos em cursinhos preparatórios, tá? De concurso, de OAB também, fiz bastante vídeos aí, nesses cursos preparatórios. A gente escutava informação, isso eu não sei, estou colocando, né? O que eu escutava? Que não são, em geral, existem alguns avaliadores que eles não são da área do direito, corrigindo as provas da FGV. Como isso? Ele vai ver um espelho de correção e vai corrigir de acordo com aquele espelho. Então, não sei se isso procede, né? E o pessoal comenta muito isso. Mas isso explica muita coisa. Isso explica porque o número de recursos é grande, não é? Às vezes. Porque compreender com base no espelho de programa de correção, nem sempre a pessoa consegue compreender a linguagem, né, técnico-jurídica que o aluno está se expressando. Então é muito comum você ter recursos, é muito comum haver uma negativa nos recursos, mas muitos também são aprovados os recursos. Né? Mas, às vezes, é porque não se conseguiu transmitir a ideia da maneira adequada. Porque o instrumento que faz isso falta na pessoa, que é a situação da letra, que é horrível. Quer fazer com... Olha, dá para botar ali na farmácia, né? O farmacêutico vai contratar ele na hora, né? Não, pode trabalhar aqui, o farmacêutico chama ele, né? Não é assim. Você não está estudando farmácia, não, viu, menino? Está estudando direito. Escreve direito. Essa é a dica primeira, básica, tá? Para você ver como isso faz diferença. Direito penal, direito do trabalho foram as disciplinas mais escolhidas na segunda fase para realizar a prova. Depois disso veio civil, a UFGV está me informando aqui, ó. Depois constitucional e, por último, tributário e empresarial. Empresarial ninguém quer fazer, né?
e enfim. Mas tributário até vem aumentando o número de pessoas que estão escolhendo o direito tributário para fazer a avaliação. Mas em todas elas, você tem que ter uma técnica para colocar a informação no papel. Isso passa primordialmente por você se fazer compreender numa prova. A OAB agora, a gente está com essa perspectiva de fazer, da próxima prova, do dia que ninguém sabe, mas não se iludam, a prova vai vir. Essa prova segunda fase não, tá? Alguns de vocês já fizeram a primeira fase, passaram, estão aguardando a segunda fase, tá? Então essa prova da segunda fase, quem fez agora, ela não vai mudar, ela está pronta. Ela já estava pronta desde o início da pandemia, estava só aguardando a data, né? Olha o João aqui, ó. Acho que já passou da hora desses concursos públicos também a prova da ordem de ceder um tablet para o candidato sem acesso à internet para acabar com a história de letra. Olha aí o João, ó. Uau, é uma ideia, João. Inclusive, professor João Bosco, parabéns pela participação. Isso é uma figura, né, ímpar nesse SESP, esse professor João Bosco, né? Um cara super gente boa, um cara conhece muito aí. E eu digo uma coisa, João, eles estavam discutindo, e eu vou falar para você no final, sobre a prova digital. Isso foi posto em várias lives entre os presidentes da OAB, né? Da Paraíba, do Ceará. Eu assisti 2 lives do presidente da OAB e colocaram essa com os presidentes da OAB regionais, né? E colocaram essa perspectiva da prova digital. Vou te contar já a história da prova digital, né? Que deu até briga na live, só para você ter uma ideia, deu até briga na live. Então, você percebe que ainda é importante se fazer compreender numa prova. E quais são as perspectivas que nós temos, né? Diante de todo esse aumento. Vai ficar mais difícil a prova, professor? Vai ficar mais difícil fazer a prova? Olha, essa segunda fase, não, tá? Por que não vai ficar mais difícil essa segunda fase? Porque ela já está pronta, desde fevereiro. Então vai ser a mesma prova, né? Está lacrada. Agora, o que se comenta bastante? A gente conversou também, para quem não sabe, né? O presidente e vice do AB do DF, e nós estamos muito bem representados nessa questão, Todélio Lins e Silva, doutora Cristiane Damasceno, são professores, né? São colegas nossos, colegas meus, em outras faculdades, conheço os 2 de faculdades, professor junto com eles, né? Então, eles estão tentando também manter a gente informado, porque quem decide isso é o Conselho Federal, é a FGV, então a OAB dos estados, ela fica em stand-by, recebendo as informações e tentando organizar, né? Quem decide é o federal. Mas algumas informações foram passadas para a gente, no sentido de que o exame da prova da ordem, do 31º, tá? Que é o que está em paralisação, foi marcado para março, aliás, ela já estava marcado para março, foi transposto para maio e suspenderam novamente esse de maio, foi para agosto. Então, oficialmente hoje, nós temos o dia 30 de agosto para a segunda fase da ordem do exame 31, que é alguns dos alunos aqui devem estar fazendo, né? O exame 31, vão fazer a segunda fase agora no dia 30 de agosto. E também aqueles que estão na repescagem, né? Que não passaram na segunda, vão fazer só a segunda fase, né? Agora, que fariam a segunda fase agora em março passado, farão agora em agosto. Agora, ela tende a outra prova, professor. Qual é a perspectiva da outra prova? Essa mesma de agosto já foi suspensa 2 vezes, tá? Aliás, uma vez. Ainda assim, corre o risco de não acontecer. Por quê? E essa é uma percepção que eu colhi com algumas pessoas e eu estou transformando o que eu ouvi, tá? Estou pegando a perspectiva de um e de outro, estou traduzindo o que eu entendi, né? A prova da ordem, ela tem aplicação, como eu já falei para você, como todo mundo sabe, em âmbito nacional. Em âmbito nacional, só que nosso país, ele é um continente. E a nossa estrutura de saúde, no combate à pandemia, que é o motivo que levou à suspensão dos exames, ela não é uniforme no país inteiro. Então você tem alguns estados e regiões já com o platô, ou seja, já numa fase da ascendente da curva da epidêmica, numa fase de estabilidade, ou seja, a curva ascendente está crescendo, né?
E a tendência agora lá é a queda. Então, algumas cidades aí do Sudeste já estão nessa ascendência, né? Está na região do platô, ou seja, na estabilização dos casos, e agora a tendência é cair. Por outro lado, outras cidades estão agora no topo, né? Está subindo. O Distrito Federal, porque conseguiu ter algumas atitudes de controlar, nós paramos em março, né? Então essa curva ela foi achatada, isso é a orientação que se tem. Como ela foi achatada, ela se estendeu um pouco mais, né? Então o nosso platô aí, nossa subida e estabilização, talvez agora no mês de julho. E aí, em agosto, já talvez possamos voltar, né, com algumas medidas de segurança, onde essa curva já estará numa fase ascendente. Mas vejam só que isso não depende dessa pura e simples análise. Você tem aí várias situações nas quais as pessoas não estão respeitando e pode ser que isso não aconteça desse planejamento. Então, eu acho, a perspectiva que eu tenho, que essa marcação na prova de agosto, ela corre um grande risco de não acontecer novamente. Porque não tem como fazer um exame nacional. Em agosto não haverá uma uniformidade na situação do vírus no país. Ainda você vai ter sul do país, por exemplo, a incidência muito baixa do vírus, né? Sudeste em fase descendente. O centro-oeste, nordeste e norte, o norte já quase descendente também, mas o centro-oeste e o nordeste está aumentando, vem aumentando algumas regiões, né? As cidades do interior agora estão também com essa perspectiva. Há um aumento de casos no interior das cidades. Tá? Os estudos de epidemiologia nos mostram que essa provável uniformidade de situação só se dê lá para o ano que vem. Mas isso ninguém sabe. Como é que a OAB está vendo isso então? A OAB está aguardando, marcou para o dia 30 de agosto, tá? Mas a OAB está aguardando pelo menos essa uniformização até o final de agosto. Pelo menos para que nós tenhamos aí a possibilidade de aplicação da segunda fase do exame 31. Por que a gente já tem certeza hoje que nós não teremos 3 exames em 2020? Isso já é uma certeza, tá? Por quê? Porque nós estamos agora com a segunda prova do primeiro exame de 2020 em agosto. Qual é a média que eles têm da segunda prova à primeira do outro exame? Então, nós estamos no exame 31, tá? Segunda prova, 30 de agosto. Se tudo der certo e se tudo estiver nessa uniformização, então, o Urani está dizendo, é só fazer a prova regionalizada ou por estado novamente. Pois é, seria uma saída, né? Mas depende de uma outra forma de organização que a OAB não está adequada nesse momento. Tá? Seria, talvez para o próximo ano, Urani, talvez fosse uma boa saída essa, né? Então, o que acontece? Como nós não temos essa uniformidade, a OAB está aguardando isso se confirmar para poder passar a segunda fase do exame 31. O exame 32, pessoal, como é que funciona? Eles, em média, a OAB faz 60 dias entre a segunda fase de um exame e a primeira de outro. Leva em torno de 60 dias. Então, se ela fizer a primeira, se confirmar em agosto, dia 30, já é setembro, né? O último dia de agosto, né? 31 de agosto é o último dia. É dia 30, se não me engano. Então, final de agosto, ou seja, vai ser daqui a 60 dias do final de agosto, vai ser final de outubro. Então, você terá no final de outubro, quase chegando em novembro, a primeira fase do exame 32. Isso se as previsões se confirmarem e puder ser realizado o segundo exame da ordem é agora 30 de agosto. Então teríamos o primeiro exame 32, né, da primeira fase, final de novembro, setembro, outubro, final de outubro, e a segunda fase em dezembro. Então não tem mais tempo hábil para 3 exames em 2020. Isso é um problema muito grave para eles, porque o exame de ordem é sim, né? O Urani falando que vai estimular o turismo, né? É uma boa ideia, Urani. Vou te mandar lá para o AB para dar mais dica lá para ele, né? Mas você vê que não tem tempo hábil mais, né? Para 3 provas. E a segunda, o exame 32, né? A segunda do exame de ano também corre o risco da segunda fase só em 2021. Isso é um problema para a OAB, porque a OAB também tira a renda desses exames, né? A OAB tem como fonte de renda, parte da receita da OAB também faz parte do exame. E eles estão tentando o possível,
E aí eu vou tentar dar uma visão positiva para isso, para você, aluno que vai fazer a prova, tá? Está próximo de fazer a prova. Eles estão fazendo de tudo junto aos órgãos estaduais para que no dia 30 de agosto nós tenhamos a possibilidade da segunda etapa do exame 31, tá? Então é muito provável que nós tenhamos aí, se tudo caminhar do jeito que eles esperam, nós tenhamos o exame 31 finalizado, 30 de agosto, o exame 32, a primeira fase, até o final de outubro, e talvez até dezembro, a segunda fase. E aí, o terceiro exame de 2020 seria para 2021, mas com o edital ainda em 2020, né? Mas tanto primeira e segunda fase só para 2021. Essa é a previsão mais otimista que a OAB está trabalhando, tá? É a mais otimista. Porque não se sabe se essa curva ela vai se uniformizar nos estados, tá? E não se sabe se haverá condições de fazer essa segunda etapa aí do dia 30, né? Não se tem certeza. Eles programam, assim como programaram essa segunda fase para o dia 31 de maio, já está agendado, certo? Se você olhar lá no site da FGV, já encontra essa informação, mas a gente sabe também que isso depende das variantes epidemiológicas e isso aí não é uma certeza para ninguém. Para você eu recomendo, estude muito, porque o segundo exame do 31 é certeza que vai ser esse ano, seja em agosto ou final do ano, até final do ano acredito que já está estabilizado tudo isso. Então o segundo 31 vai acontecer em 2020. 32 e 33, aí SDS, só Deus sabe, inclusive o cronograma está suspenso para o exame 31 e exame 32. Não há previsão, é suspensão mesmo, tá? Essas são as perspectivas. Aí, isso está sendo discutido todos os dias. Nessas reuniões, o que eles estão também como perspectiva? Prova digital, né? Isso foi levantado em várias hipóteses, né, da prova digital. Então, nós teríamos aí, como nós fazemos no nosso caso aí, né, no direito, nas outras disciplinas, faz-se pelo formulário, envia para o aluno vai lá e faz a prova de maneira remota, né? Mas foi duramente rechaçado essa hipótese, foi rechaçada duramente por vários e vários conselheiros por causa dos eventuais problemas que poderiam ocasionar no sentido de problemas de ordem técnica, problemas de ordem estrutural da participação do aluno em cola, ou então outra pessoa fazer pelo aluno. Então, eles aboliram, eles nem querem saber de nada de prova digital. Quem está pensando em prova digital, esquece, não vai ter, é certeza que não vai ter, né? Não vai ter. Então, próximas perspectivas, qual é a ideia que eles estão tendo? Trabalhar com o exame 31 agora até agosto, se não for possível, já tem uma data pré-ordenada, que é 31 de outubro, né? Não sei se 30 ou 31, mas vai ser final de outubro. Se não puder, e eu acredito aqui para nós agora, é uma opinião pessoal, tá? Não foi nada que eu ouvi deles, mas eu senti que eles já deixaram programada a segunda fase do exame 31, que ia ser em agosto, já para outubro, já pré-programado, caso não seja possível fazer em agosto. Pelo andar da carruagem, aqui é uma percepção minha, você pode até jogar fora essa percepção, fica à vontade, mas a percepção minha é que, infelizmente, esse exame de agosto também não deve acontecer, tá? Não deve acontecer em razão dessas disparidades em que a doença ainda está no nosso país. E eles não arriscariam uma aglomeração. Porque você sabe a estrutura de provas, né, da OAB, se faz em grandes colégios, né? Mas o número de candidatos é muito grande, não teria como não aglomerar. Foi aventado, inclusive, nas reuniões, um maior número de colégios para ter um menor número de alunos em cada sala. Porque geralmente são duas escolas, eles fazem isso em cada cidade, né, 3 escolas, e colocam os alunos lá para fazer a prova. Então foi aventada a possibilidade de alugar várias instituições, né, vários espaços, para distribuir os alunos em mais localidades para evitar aglomeração. Isso foi levantado. Por outro lado, isso tem um custo, né? E esse custo me parece que a OAB também não está interessada em assumir, ou se assumir, não sei como eles vão fazer. Essa foi uma outra ideia que talvez seja apresentada caso a pandemia não se estabilize no nosso país até agosto. Essa é a primeira saída, tá? Então teria um exame em agosto.
mas também tem a questão do custo e vem pesando bastante isso, tá? Então, assim, a minha perspectiva para você, aluno, é estude para o dia 30 de agosto. Faça o seu ritmo de estudo como se fosse fazer a prova dia 30 de agosto, tá? Muito embora a gente saiba que ela tem uma grande chance de virar só para final de outubro. E se essa prova for adiada para outubro, aí o exame 32 é só 2021, aí já vai ser praticamente uma certeza, né? Não vai ter tempo hábil nem de fazer o segundo exame de 2020, que é o exame número 32. Então, essas perspectivas aqui são apenas elucubrações, são bastidores que a gente colhe aqui na UAB, colhe de lá, porque nem eles sabem como é que vai ficar essa situação, ninguém sabe de nada, na verdade, né? Então, eles estão se programando de maneira pré-ordenada para que se tenha um calendário já pré-fixado diante de eventual alteração ou de não autorização das provas naquelas datas. É isso que eles têm hoje, é com isso que eles trabalham hoje. Datas pré-programadas, para caso adie essa data, já se faça uma próxima data. Mas a prova já está certa para o dia 30 de agosto, só não acontecerá em casos de manutenção desse estado, que é o que... o Urani falando aqui, olha, tenho acompanhado bem a questão sobre pandemia. Se não houver vacina, particularmente não acredito em prova da OAB concurso Alessandro. Pois é, Urani. É provável. A vacina, a gente tem escutado bastante, também, eu sou estudante de graduação, igual vocês aqui, eu faço um curso de saúde. Eu pergunto bastante para os professores, né? E eles nenhum me deu notícia de vacina esse ano. Então, para também esquecer, viu, Urani? Esse ano vacina, eles disseram que não, né? Mas eu não sei, de repente aparece um aí. A gente tem que ter aquela expectativa, né? Mas, assim, o pessoal que trabalha com isso fala que não, que vacina talvez para o ano que vem. E aí é difícil mesmo, concurso ou AB. Vamos esperar como é que vem no futuro, tá? Mas, para resumir, a nossa perspectiva de hoje é, independente do tempo da prova, você tem aí como se preparar melhor até, um tempo melhor para se preparar. Ah, professor, vem mais difícil a prova porque vai ter só lá em outubro o exame 32. Eles vão fazer a outra prova, né? Depois dessa segunda fase, vão fazer a 32, né? Provavelmente vai ser um pouco mais complexo mesmo, né? Mas aí nada é impossível. Basta você se empenhar, basta você estudar forte, vai conseguir a aprovação com absoluta certeza. Mas, em resumo, para a gente finalizar nossa perspectiva hoje, a OAB está aguardando o resultado do avanço ou decréscimo da pandemia aqui no país, e ela vai marcar e vai estudar outras alternativas de acordo com esse avanço ou decréscimo. Vamos aguardar até lá, tá? Essa é a informação. E, logicamente, para quem está fazendo prova, eu vou pedir licença para o professor João Marcelo. Para quem está fazendo prova, está se preparando, eu já tenho as minhas redes sociais, tenho meu livrinho aqui, quem quiser adquirir, tá? Fala sobre o exame de ordem, fala sobre a perspectiva de você fazer uma análise, né, de questões que foram objeto da última prova, para você escolher caminhos, né? É um livro diferente, é um livro que a gente vai trabalhar, o aluno ele vai se deparar com as questões e ela vai surgir, você vai ter que escolher um caminho, né? Só que o aluno, esse caminho, ele é escolhido de acordo com o gabarito da FGV. Então, quem está se preparando para a prova, quer ver como é que é a segunda fase, quer ver o que já caiu na prova, né? É uma boa ideia dar uma olhada no livro aí, outros livros também, né? Fiquem à vontade, mas eu estou aqui à disposição para qualquer auxílio. Minha rede social é @PinheiroRômulo, pode mandar mensagem para mim. O João Marcelo tem meu contato, fiquem à vontade. Eu estou à disposição para ajudar todo mundo que está aqui me procurar, tá bom? Era isso, então, professor. Muito obrigado, professor Rômulo. Suas palavras são de grande valia para todos os acadêmicos do curso de Direito, sejam aqueles que já estão em fase final de curso, mas também aqueles que já estão, enfim, na segunda metade, sobretudo, né, do curso e já devem começar a se preparar para o exame de ordem. É bem verdade que o cenário é de grande incerteza em relação ao fim da pandemia, né? E o retorno das atividades presenciais, mas de toda sorte nós pretendemos retomar o projeto que vínhamos desenvolvendo no semestre passado, do Rumo à Ordem, que era um preparatório do exame da ordem, gratuito aos alunos do 8º, 9º e 10º, e a gente tem intenção de retomar e certamente vamos empregar a sua obra
que é uma das melhores obras sobre o tema, uma das mais recentes e uma das melhores obras. Eu recomendo também, Exame da Ordem, o livro-jogo, procurando explorar o tema de forma mais lúdica e mais agradável, e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito instrutiva também, como foi sua palestra. Então, gostaria muito de agradecer, professor, pela sua disponibilidade, pelo seu interesse, e agradeço a presença de todos os presentes, professores, alunos, e, enfim, então encerraremos por aqui. Professor Rômulo, gostaria de responder alguma indagação que tenha identificado? O pessoal tem umas pessoas aqui perguntando pelo livro, né? Quem quiser saber a respeito, pode mandar mensagem para mim, @PinheiroRômulo, a minha rede social, né, no Instagram mesmo, né? E aí eu dou as informações lá, tá bom? Mas muito obrigado pela participação. Muitos alunos aqui, alunos nossos já, antigos, eu estou vendo vários aqui, muita saudade de muita gente aqui. E alunos novos também do primeiro semestre, então muito, muito feliz pela participação de todos. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, até mais. Até mais.